Bom, deixa eu voltar aqui ao... lembrei. Eu estava falando sobre o ataque que eles vão fazer para você que é cristão realmente, para você que vive uma vida querendo cada vez mais se parecer com o teu Salvador, que tem critérios, que tem valores. Eu tenho muito claro para mim que esse ataque ele vai aumentar muito por parte desses caras. Eu tenho para mim que os valores cristãos serão retirados da sociedade cada vez mais rápido. Ou seja, tudo aquilo que restou ainda, porque hoje a gente já consegue ver nos colégios, principalmente com jovens e adolescentes, a perversão através da música, a perversão através dos costumes, a perversão através da rebeldia, da hierarquia que se tinha antes, essa hierarquia saudável do professor com o aluno, dessa relação, ela já foi quebrada, né? Ninguém respeita mais ninguém. É só você olhar os diretórios das faculdades que você vai ver ali a representação do que se transformou a população jovem, né? O jovem hoje foi completamente... eles conseguiram destruir grande parte da juventude, cooptando eles para uma espécie de bolha de Nárnia, onde tudo é colorido, tudo é muito gostoso, os valores, os sentimentos são... Tanto faz, né? Eu gosto de homem, gosto de mulher, gosto de um cavalo, gosto de uma estátua na mesma intensidade. Eles conseguiram fazer isso, né? Só que agora, os que ficavam antes tentando implementar e avançando com a pequena resistência, hoje não tem resistência mais nenhuma. Então eles vão tacar ficha para cima disso e eles vão tentar atacar principalmente aquilo que é a coisa mais importante para você e para mim, que são nossos filhos, nossa família. Porque o objetivo principal deles é acabar com a família tradicional, né? A família na Constituição, homem, mulher e filhos, eles já querem acabar de vez, né? Já relativizaram, já encontraram pela frente esses filhotinhos de Satanás das emissoras de televisão, que são escravos deles, né? E aderiram rapidamente a uma mudança comportamental. Você via pessoas que hoje ancoram programas aí, são os cabeças desses programas, que há muito pouco tempo atrás faziam propaganda, inclusive o marido, a esposa, fazendo comida, vinham os filhos e tal. E hoje são os rebeldezinhos que separam, né? Vão ter as suas vidas, que aí é critério de cada um, mas não é disso que eu estou falando no sentido geral. E ao se separarem, não se contentam só com isso. Vão aderir automaticamente a um movimento de destruição dos valores familiares, porque não conseguiram nas suas próprias vidas ter êxito, fracassaram enquanto seres humanos, né? E já que fracassaram, olham para a vida e falam o seguinte: bom, eu fracassei mesmo, então eu vou aderir a essas pautas, mesmo sabendo que essas pautas, ao longo prazo, são capazes de destruir uma sociedade inteira. Porque uma sociedade não vive sem a célula familiar. Isso foi constituído, foi desenvolvido, foi criado, foi fomentado para a perpetuação da espécie. Esse é um dos objetivos. Aliás, eu estou lendo um livro muito bom do Zecharia Sitchin, né? O 12º Planeta, que vai contar das origens, vai falar sobre os sumérios, vai falar sobre o Código de Hammurabi. E esse Código de Hammurabi, ele é o princípio que norteia a nossa vida e as regras sociais para que se haja um equilíbrio social, ordem, decência. E muitos citam o Código de Hammurabi, mas ele era sumério. Então, a origem da organização social também vem da Suméria. Isso corrobora para o que a gente está falando hoje, que é, ao meu ver,
atacada final para a destruição no Brasil daquilo que nós, até pouco tempo atrás, tínhamos orgulho. Ainda temos, mas eu digo no sentido geral, de sabermos que uma sociedade só vai à frente, família forte, país forte, sociedade forte, e hoje eles conseguiram já destruir quase tudo. Aprovando coisas bizarras, vivendo com as suas perversidades, né? E transformando algo que era, até pouco tempo, uma exceção em regra. Então, nesse tempo que se aproxima, nesse ano das revelações, eles vão avançar com essas pautas como nunca. E você, que é a igreja de Cristo, que é a própria igreja de Cristo viva, você vai precisar se fortalecer muito mais no seu alicerce. E repito aqui, eu não estou falando da igreja dos defuntos, porque esses já estão mortos e os seus líderes já estão condenados também. Esses não vão sentir, porque na primeira ação de pressão modificam seu discurso para se adequar ao mundo, como fizeram com as suas próprias músicas, se adequando ao mundo, como fizeram com suas próprias práticas, se adequando ao mundo. E quando eu falo ao mundo, eu estou utilizando o mesmo critério de valor que eles fazem para discriminar as pessoas, né? E caíram na sua própria armadilha. Porque, para mim, o interessante é você comunicar o teu Salvador com as pessoas que nunca conhecem. Isso é o que me interessa enquanto cristão. Ficar sentado num banco, repetindo coisa, levantando e sentando, não é o interesse, não é esse o chamado que todo cristão tem. Mas cada um com seu cada um, né? Então, essas pautas e essas situações, elas vão aumentar muito. Esse ataque à célula principal da família, ela vai aumentar muito nesses governos. Porque, no final das contas, essa batalha é contra Jesus. No final da conta, quando você for puxando o fio, você vai chegar no Salvador, que eles odeiam desde que mundo é mundo. Né? Ao ponto de preferirem o bandido a ele, enfim, e perseguirem, sempre perseguição, porque o nível e a frequência vibratória deles aqui nesse plano é a pior possível. Nós estamos aqui como estrangeiros que, uma vez sendo transformados por essa palavra, por esse encontro e por esse olhar, eu sempre tenho essa visão na minha vida. Era como se o Maracanã tivesse lotado e eu tivesse no meio da arquibancada, num tempo pregresso, todo sujo, todo cheio de lepra, todo cheio de problema, uma pessoa problemática, e no meio daquela multidão, ele mirou nos meus olhos e falou: ô esquisito, vem aqui. E eu fui atraído por aquela força, sem ter a menor reação, e ali começou uma nova história, uma nova vida, uma conversão, literalmente. E é claro que nessa conversão você está em progresso o tempo todo. Mas é muito diferente do que estão vendendo hoje por aí. Como se a salvação fosse algo meritocrático da pessoa. Nunca foi e nunca será. Né? Então, essas pessoas que foram enganadas, foram ludibriadas nessa trajetória, dessa caminhada diferenciada, bonita, essa caminhada de descoberta, elas não têm a base sólida. As pilastras da residência delas foi feito em areia e não suportarão nesse tempo que está chegando. Irão sucumbir ou irão ficar piradas completamente, colapsarão nas suas mentes, no seu entendimento, procurarão nesses seus líderes respostas e sofrerão diretamente o abandono e a indiferença, e ali cairá a ficha de que ele era apenas mais um número num local.
Porque na hora H, nenhum desses se colocarão à frente de nenhum desses, na qual eles chamam de ovelhas. Não se colocarão na frente de nenhuma dessas ovelhas. Ovelhas. Não se colocarão. O único que se colocou, pagou o preço e deu um recado bem claro para todo aquele que quisesse seguir o caminho dele. Toma a tua cruz e me segue. Nunca enganou ninguém, nunca ludibriou ninguém, nunca falou que ia ser gostosinho, que ia ter casa, carro, apartamento, nunca iludiu ninguém. Quem fez isso é a igreja de Laodiceia, né? E são esses hipnotizadores de defunto. Eles fazem isso o tempo todo. Então não há mais tempo e não há mais desculpa para aqueles que ainda, eu fui enganado. Não, não foi enganado. Hoje tem conhecimento solto, o Espírito Santo está agindo como nunca antes, revelando as coisas, falando as coisas, é que você escolheu os seus ídolos. Você escolheu o seu ídolo, os seus ídolos, o seu grupinho social. Você não está interessado em Jesus e na missão, na grande comissão. Você está interessado no glamour social, no status, né? No senso de pertencimento a algo tão vazio como um pacote de traquinas e skinny. E agora você vai precisar de munição para colocar nessa sua arma. Só que você não tem munição. Porque você não conhece nada sobre as armas que você teria disponível caso quisesse mergulhar na verdade. Mas também não quis. É conivente. E os coniventes agora irão pagar um preço. O preço da ignorância, o preço da idolatria, e isso é o que virá, de fato, nesses novos tempos. Essa hipnose dos defuntos, ela tem uma origem. E eu vou ler para vocês aonde é a origem dessa hipnose e vou dissertar sobre isso de acordo com o meu entendimento. Apocalipse 17. A famosa prostituta e o monstro. A prostituta é famosa. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer, isso é João que está narrando o sonho dele. Venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta. A famosa prostituta será castigada. Isso é uma afirmação. Ela vai ser castigada. Ok? Vai ser castigada. Aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Você quer imoralidade maior do que se colocar na posição do próprio Salvador como se você fosse ele? Sem falar nas aberrações sexuais, nos estupros, nas situações contra os menores, os sacrifícios. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho, vivo, e estava coberta de enfeites de ouro. Te lembra alguma coisa? De pedras preciosas e de pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto.
a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. De quem é que eles estão falando, que João está relatando aqui? Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Você que é fiel aos valores, aos conceitos, é fiel e agradecido, grato por um dia ter sido resgatado do império das trevas, é de você que ele está falando aqui. Quando a vi, fiquei muito espantado, e o anjo me perguntou: por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá, e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e outro ainda não apareceu. 7 montes. Procure saber depois no Google qual a cidade que é a cidade conhecida como Cidade dos 7 Montes. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Então o anjo também disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso, porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazer o que quiser. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro, a cidade dos 7 montes. Essa perversão, essa traição da cidade dos 7 montes, da grande prostituta, ao Salvador, ela será, num determinado momento, retaliada pelos próprios que ela se uniu gratuitamente. E ela perderá tudo. Entenderam? Ela vai fazer alianças como já fez agora. Basta você olhar o Crislã. Procure saber. Ela caminhará junta. Num determinado momento, ela sofrerá por esses que ela se vendeu a retaliação. E não terá perdão de nenhum deles sobre ela. Mas o que eu quero falar é para você agora que está seguindo os hipnotizadores. Você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Você está vivendo uma vida paralela
num mundo paralelo que não se parece em nada com o mundo atual das realidades que nós estamos vivendo e que eu e você estamos falando aqui. Porque no mundo real, no mundo atual, no mundo legal, nós não podemos separar essa palavra e essas profecias do tempo presente na qual elas estão se cumprindo. Só que os hipnotizadores, quando você chega no local da hipnose, eles não comentam essa palavra de acordo com o tempo presente. Eles comentam essa palavra como se fosse uma coisa distante de algo que já passou e que não vai nunca se concretizar. Quando falam sobre essas coisas, porque geralmente esse último livro eles costumam rejeitar, porque não conhecem sobre as escrituras, não têm capacidade para discernir esse tempo, e pelo terceiro ponto, que eu acho que é o primordial, não querem que você se depare com essa realidade. Porque o momento que você se deparar com essa realidade, você vai ter duas atitudes. Primeiro, questionar. E ao questionar, será tratado como rebelde. Será tratado como alguém que está tentando prejudicar o andamento normal das coisas. Se é que você me entende. Só que como a maioria de vocês, ou das pessoas, estão viciadas na hipnose, vocês continuam com os rituais. O que é o ritual? Um mero costume. Como acordar, escovar o dente, fazer xixi, tomar um banho e ir para trabalhar. Apenas um ritual. Só que nesse tempo das revelações, muitos hipnotizadores vão cair do cavalo, como nunca antes. Sabe por quê? Porque os hipnotizados vão começar a despertar. Esse movimento já está acontecendo. E quando despertam, começam a questionar. Só que ao contrário de um tempo passado, onde o hipnotizador tinha uma moral danada, hoje em dia, pelo tempo presente, e principalmente pela reação interna, seja por conta do experimento ou por outra conta, a ira e a raiva já tomou conta de algumas pessoas. Então hoje, as pessoas não só estão questionando, como estão partindo até para um lado mais violento. E os hipnotizadores não contavam com isso. Porque durante o experimento, durante o processo da pandemia, eles omitiram e ficaram calados em relação ao experimento e em relação a muitas coisas que você poderia fazer, ou pelo menos entender, porque a própria palavra já dizia desse tempo. Mas eles não quiseram tocar nesse assunto. Pelo contrário, muitos abriram seus microfones, estimulando as suas ovelhas a irem marchando pelo matadouro em direção do experimento. Verdade ou mentira? No tempo que se aproxima das revelações, essa casa vai cair. E eu digo, já estou te dando já o remédio, a informação. A informação que te salva, que te orienta e que te liberta, ela está aqui. Ela está aqui. Comece a fazer desde já um revestimento. Eu estou falando para quem é cristão e acredita nessa palavra aqui. Quem não for, não tem problema não, tá? Estou falando para você que é cristão. Para você que entendeu que ser cristão é atuar no mundo como tal, é alcançar as pessoas com a sua própria vida, não é ficar enchendo o saco de ninguém não, e nem criticando e julgando os outros, tá? Cada um com a sua missãozinha, né? Diariamente, sem frescura, sem palhaçada, sem ritual, sem gritaria, sem sapatear, não precisa de nada disso, tá? Isso é frufru, ilustração que não se traduz em nada. Nunca
Em nenhuma parte da história nós vimos uma igreja tão sem poder como agora. Poder de nada. Nada acontece, porque ela está apostatada. Ela está afogada pelas suas próprias imundícies. Ela está sufocada pelos seus próprios pecados. Ela não tem força nem de levantar um braço mais. Porque agora, eu já falei para vocês, o joio e o trigo, eles cresceram. Você consegue identificar o que é joio e o que é trigo muito claramente. E se você é guiado pelo Espírito, você percebe a autodestruição que essas pessoas, esses lugares causaram para eles mesmos. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso só por um princípio, para você, nesse ano das revelações, não ficar esperando resposta onde os defuntos vivem. Busque a resposta aonde há vida, aonde há espírito de verdade. Ok? Porque você vai precisar disso, como nunca antes precisou. Cuidado com as falsas promessas. Cuidado com a mesma ladainha velha e antiga que não está alinhada com a realidade dos fatos presentes. Porque você, com certeza, você vai se lambuzar de alguma forma, seja por omissão ou seja por repetição vã, que não vai te levar a lugar nenhum. Nesse novo momento em que eles estão começando os 7 anos, a censura e o que nós já estamos vivendo, ela vai criar uma potência muito maior. E o exercício a ser feito é você se consolidar o mais rápido possível na amplitude da mensagem dessa palavra, que não se resume a esse livro. Há quem pense que tudo está aqui dentro. Não. Aqui está parte de tudo. Alicerce fundamental para você poder discernir sobre o tempo presente, sobre as coisas, mas existem outras coisas gigantescas acontecendo e vão se intensificar, que você precisará estar com o seu sensor Espírito Santo muito bem alinhado com você, para que você possa discernir o que é cada coisa. Irão acontecer coisas nesse ano que colocarão em xeque todas as suas convicções. Todas as suas convicções. E se você não tiver muito bem alicerçado, muito bem embasado, muito bem relacionado com o mestre, você ficará, balançado, perdido, como se estivesse num labirinto sem saber a porta de saída. Nesse período que se aproxima, a unificação daquilo que nós chamamos de lado espiritual é um dos planos desses controladores. Só que ao contrário daquilo que é a mensagem do Salvador para nós, nesse novo conceito, nessa nova religião mundial, você poderá, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Lembra disso? Agora você imagina uma orquestração mundial de todas as religiões mais importantes do mundo agindo nessa direção. Eu te pergunto, por muito pouco, as pessoas sofrem
matam, se desesperam, choram, fazem altar para político. Você acha que é mais fácil ela fazer por político ou por um religioso ou um grupo de religiosos que vai vir com um sabor, com esse prato de imundície disfarçado de bênção, para que ela possa mudar a sua opinião e aderir? Por isso que nós vamos entrar agora. Existe uma parábola do joio e do trigo, que o Senhor fala, deixa que os dois cresçam juntos, porque são bem parecidos. No momento oportuno, o ceifador, para que não haja dúvida de retirar o joio, pode ser que ele tenha retirado o trigo também. Só que hoje, nesse período novo, é o período onde a porta se abriu e o ceifador está a caminho para começar a sua ceifa. Nós entraremos no período do ceifador. E ele irá ceifar. E eu digo para você, não se assuste com o que eu vou falar, mas você olhará os seus, pessoas próximas, pessoas muito próximas de você, que professavam até a mesma fé que você, sucumbirão, abandonarão por conta dos prazeres, dos manjares da mesa dessa igreja prostituta. A igreja prostituta, ela começa lá na cidade dos Sete Montes, mas as cabeças das outras organizações respondem de uma forma subordinada ao chefe dessa igreja prostituta. Todos eles, os mais importantes do mundo, estão a serviço da igreja prostituta. Optaram pelas sociedades secretas eclesiásticas e servem a grande meretriz. E isso se intensificará. E isso não satisfará, não será suficiente para as pessoas olharem e falar assim, nossa, mas como pode? As pessoas já estão no nível que elas não conseguem discernir mais nada, porque elas não conhecem, elas não sabem, elas são preguiçosas, usurpadoras, elas entram no lugar para pegar bênçãos. E eles sabem disso. Continuarão a controlar, cada vez mais forte. E você, seguidor genuíno do Salvador, se sentirá cada vez mais isolado. E quando você se sentir assim, se alegre. Porque não é para muitos mesmo. A porta é estreita. Vou ficar por aqui, nessa live de hoje, lembrando a vocês que na semana que vem voltaremos com a live prometida aqui com o Rafael, falando sobre os mistérios do Apocalipse, e desejo a todos vocês um feliz ano novo e que Deus abençoe a casa de vocês. Intensifiquem o estudo, intensifiquem as orações, se fortaleça no espírito, não escute as vozes que estão voando por aí. Vai para o lugar sereno, conversa com teu pai que está no céu, que o espírito dele é capaz de revelar e te informar sobre todas as coisas. Cuidado, atenção e siga na sua toada. As coisas vão acontecer como esse livro aqui já diz que irão. Quem disser ao contrário disso está mentindo contra o próprio Criador. Beleza? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom ano novo e a gente volta em breve com mais uma live aqui. Tchau, pessoal.